Olá, alunos do terceiro ano. Nós vamos retomar aqui, né, o estudo da evolução. Gente, sempre o ser humano ele foi preocupado, né? A gente se pergunta de onde viemos, para onde vamos. Nós temos muitas teorias, né? Nós somos cristãos, muitos acreditam na teoria da Bíblia, né? Os gregos tinham suas teorias, né? E a teoria que sempre se fundamentou, assim, se fundamentou não, sempre foi, as pessoas acreditaram, mas foi no quê? Foi no criacionismo, né? Justamente é o quê? De que Deus cria, né? Nos 6 dias da criação, aí Deus criou tudo que existe, né? Deus, o universo, né? Teve a expansão. Só que o ser humano, gente, os cientistas, eles estudam as evidências. E o que faz? O que eles dizem é a constatação científica do surgimento das coisas. Então, quando a gente vai estudar sobre a evolução das espécies, não é que a gente vai deixar a nossa fé de lado, que eu sou cristã, creio na palavra, né? Mas a gente tem que entender que eles observam o ambiente. E o ambiente também não, o ambiente é Deus, né? Então, o que acontece? O evolucionismo, né, começou ali um pouquinho com o Conde de Buffon, né? Que ele dizia o quê? Que existia em nós um modo interno, tá entendendo? Como se nós tivéssemos um ancestral em comum, tá certo? Porque, mas ele não explicava ao todo essa teoria, né, do evolucionismo. Depois nós tivemos Lamarck. O que Lamarck dizia? Gente, Lamarck, ele era um zoologista, ele era francês, tá certo? E ele estudava a filosofia dos animais, né, das plantas. E ele criou algumas leis, certo? Que a lei, na verdade, atualmente, esses conhecimentos de Lamarck, eles não são levados em conta, tá certo? Mas eles foram a base para o que a gente entende hoje. Então, o que acontece? Lamarck, ele dizia o quê? Que o indivíduo, o animal, o ser humano, ele se adaptava ao meio. Tipo assim, um lugar frio lá na Antártica. Então chegava um urso lá que não tinha muitos pelos. Mas como lá era frio, aí ele ia produzindo mais pelos. Isso era o que ele dizia, mas é errado. Depois para frente eu vou explicar a vocês. E também ele defendia a lei do uso e desuso, que essa lei também não se fundamenta atualmente mais. Por quê? Ele dizia o seguinte, por exemplo, se eu for para uma academia e eu malhar naquela academia, então eu não vou ficar musculoso. Aí ele dizia o quê? Que eu ia transmitir, repassar essa característica para os meus descendentes. E isso também não é fundamentado. Por quê? Porque é uma questão ambiental. Se os meus filhos não forem para a academia, eles não vão desenvolver os músculos. Eles podem até ter a genética, mas se não desenvolver, não vai ficar como eu, né? E ele dizia que a gente adquiria, durante a vida a minha geração adquiria e já transferia para a próxima. Isso também não é mais levado em conta, tá certo? Olha aqui com uma explicação que ele dava sobre o uso e desuso. Ele dizia que a girafa, como ela gosta de comer brotos, que são as folhazinhas novas de uma planta, ela se esticava bem muito, aí o pescoço dela ia crescendo. Só que hoje nós sabemos que é de outra maneira, depois eu vou explicar. Chegou Charles Darwin, né? Charles Darwin, ele sempre foi... Já imaginou você, naquele século passado, você vir com essa conversa de que os seres, eles evoluíam a partir de outro ser, né? Então, ele dizia que a gente vinha do macaco. Por que ele dizia isso? Porque todos os organismos, eles têm semelhanças, tá certo? Então, por exemplo, tem inseto que parece uma folha, né? Já nós vamos parecer com quem? A gente parece muito com os macacos. Então, qual é a teoria? Se você está olhando todos os organismos ali, você começa a ver semelhanças entre eles, você diz, olha, a gente tem que ter surgido de algum lugar.
né? Então, na teoria religiosa, diz que Deus fez um em um, né? Só que para os cientistas, não. Como essas características são muito evidentes, aí eles dizem que a gente tem um grau de parentesco, tá entendendo? De algum modo, em algum momento da história evolutiva de milhões de anos, a gente foi se diferenciando uns dos outros até chegar no que a gente é hoje. Inclusive, a gente ainda vai se diferenciar mais, né? Se o homem não destruir a Terra, né? Assim, não aniquilar, mas quando o homem se o homem, por exemplo, se o homem conseguisse aniquilar uma raça humana, por exemplo, né, por causa do próprio homem, mas aí os outros organismos iam sobreviver, iam superpovoar a Terra e a Terra ia ficar maravilhosa sem os seres humanos, né? Então tá aí, algumas pessoas admiram muito as teorias de Charles Darwin. O que Darwin fez? Gente, ele veio, inclusive, no Brasil, viu? Ele saiu, né, num navio e ali ele fez uma expedição pelo mundo, em alguns locais, nas Ilhas Maurício, em vários locais do mundo, em Galápagos, principalmente Galápagos, aqui no Brasil. Quando ele chegou aqui, ele ficou horrorizado com as coisas que viu no Brasil, os tratamentos que as pessoas davam aos negros. Então, o que aconteceu? Ele começou a observar as características desses animais, desses locais, o formato do bico, as adaptações que eles tinham. Então, olha aí, quando ele foi na Ilha de Galápagos, ele observou, principalmente nessa Ilha de Galápagos, tem muitos estudos dele sobre o bico dos passarinhos, tá certo? O que ele dizia? Lembra que Lamarck dizia que o organismo desenvolvia a característica, né? Já ele não. A defendida atualmente é de quê? A teoria defendida atualmente é justamente baseada na de Charles Darwin. Não é a de Charles Darwin, é a baseada, porque juntou-se outros conhecimentos para se chegar na teoria moderna. Então, baseado no que ele via, que era a seleção natural. Então, ele dizia o seguinte, ó, existe, por exemplo, vários, como aquele exemplo que eu dei do urso. Existem vários tipos de urso no local frio. Qual é o urso que vai sobreviver? O urso que tiver mais pelo, porque vai ter uma época que vai ter um frio intenso, vai morrer muitos ursos, tá entendendo? Então, o organismo, o ser que tiver apto para ficar naquele ambiente, esse ser vai sobreviver. E os seres que não tiverem a adaptação vão morrer, não tiverem prontos para o ambiente. Então, para Charles Darwin, não é o ser que se adapta ao ambiente, é o ser que tem as características que adaptam o ser, tá entendendo? O organismo que tiver adaptado para aquele ambiente é o organismo que vai sobreviver. Então, aqui a gente tá vendo algumas características, ó, que são o quê? Características de seres que se parecem com o ambiente. Mas você acha que o bicho-pau, em algum momento da vida, ele resolveu se parecer com um pau? Não. É porque, ao longo de várias gerações, os bichos desse bicho-pau que ia mais sobrevivendo, eram aqueles que se pareciam mais com o pau. Aí, quando eles foram se juntando... Ei! Silêncio! Quando eles iam se juntando, né, se acasalando, aquela característica se fixando de uma maneira tal, a ponto de eles serem muito semelhantes com o ambiente, né, com o ambiente. Olha aqui outro exemplo, ó. A gente tá vendo um besouro que parece uma folha, né? Tem cobra também que é muito semelhante uma à outra. Uma característica muito interessante. Gente, por favor, faça silêncio. Uma característica muito importante aqui, né, também que existe dos animais, é uma coloração chamada coloração de aviso ou coloração aposemática, que é o quê? É uma característica que as espécies têm de sobreviver. Por que essas espécies sobreviveram? Porque as espécies coloridas, elas tinham um sabor mais ácido. Aí, com o passar de milhões de anos que foi se adaptando, elas foram fazendo o quê? Elas foram fixando aquele sabor ácido ali, findou que virou um veneno com o passar de muito tempo. Camuflagem, né? Eu vou agora abrir outro slide aqui para vocês, para continuar a aula. Peraí, gente. Vamos aqui o outro. Eita. Ai, meu Deus, como está demorando.
Oxe, porque tá de cabeça para baixo. Pronto. Aqui. A gente vai ver aqui o outro, ó. Qual seria a idade da Terra, né? A Terra, gente, tem 4,5 bilhões de anos, certo? Aqui a gente tá vendo as imagens de quê? De fósseis, tá certo? Esses fósseis aqui, eles foram encontrados aqui no Brasil, eu peguei eles como exemplo. O que é um fóssil? Para se formar um fóssil, tem que ser é muito específico, tá certo? Então, por exemplo, morre um dinossauro próximo tem que ser perto de água. Aí morre aquele animal perto da água, aquele animal é recoberto por sedimento ali daquele local, tipo aquela lama que tem ali por perto. Aquela lama começa ele morre perto da água, ele desce lá para baixo da água, aquela lama cobre ele e ele fica cheio de... Como ele vai morrer, aquela lama vai adentrando no corpo dele, tá entendendo? Aí tipo vai secando, aí vai ficando um molde, como se o molde do animal ficasse cheio de partículas minerais, aí mineraliza o formato, tá entendendo? Então, esses animais têm milhões de anos. Tá vendo aqui o exemplo de como se forma um fóssil? Então, a gente tem um dinossauro que morreu afogado, aí a lama recobriu, com o passar de milhões de anos, alguém está escavando e acha. Outro tipo de fóssil também, os fósseis das geleiras, ó. Então, mamutes já foram encontrados em geleiras, tá certo? E agora, com o aquecimento global, muito mais coisa vai ser encontrada, né? Pela Groenlândia, aqueles cantos ali daqueles animais. O âmbar também, né? O âmbar é o quê? Essa resina de árvore, só que aqui, quando passa milhões de anos, ela vira uma pedra. E lá eles também encontram alguns insetos, né? Aqui, ó, alguns exemplos de fósseis, tá vendo? Fósseis não são apenas o animal, tá certo? Mas um vestígio de que ele teve, como por exemplo aí nessa pedra, ó, a gente tá vendo as patas de um animal. Então essas patas aqui não é o animal, mas significa que um animal com essas patas passou aqui quando essa pedra tava mola ainda, né? Que é as pedras vulcânicas, né? Aí ele passou aqui e ficou essas manchas na pedra. Aqui, paleontologia é o que? São as pessoas que estudam esses fenômenos ligados à evolução da espécie, são os paleontologistas. Já imaginou você ganha pouco, né? Ganha do governo, de órgãos de pesquisa particular, mas já imaginou você encontrar um grande fóssil, né? Você fica milionário. Então, a nossa Terra, esse aqui a gente vai estudar. Não sei se vocês ainda vão estudar, mas a gente já estudou esse ano, quem estava acompanhando as aulas direitinho, que o tempo, né, ele é dividido em eras, né, áreas paleozoica e mesozoica, tá certo? Nós temos, aí tem várias eras, tem as eões e tem períodos Cretáceo, Cetáceo, Triássico, são muitas designações que vão dizer o quê? Vão ser o quê? Vão ser tipo como se fossem os tempos que a Terra teve. Não são assim, essencialmente anos, sabe? Mas tem anos também, mas é mais tempos, como um período que foi modificado por algo específico, certo? Então, como é que eles sabem, né? Eles vão saber através dos isótopos, da radioatividade emitida por aquela partícula. Por exemplo, gente, isso aqui é muito complexo, viu? Isso aqui, eu tenho até um vídeo, eu vou postar. O que acontece? Existe na atmosfera que a gente é bombardeado por raios do espaço, tá entendendo? Raios do sol, raios cósmicos, aí eles vão se fixando na gente. Então aquele animal morreu, aí ele estava fixado ali por desses raios do ambiente por si, entendeu? Aí fica ali aquela energia naquele organismo. Aí com o passar de milhões de anos ela vai sendo modificada, vai perdendo prótons, tá entendendo? Aí o que acontece? Aí os cientistas, de uma maneira, é muito complexo que eu não entendo direito, mas eu sei que é como se fosse aquele elemento químico vai perdendo força, se degradando. Aí eles sabem medir a quantidade de anos que tem. Entendeu? Olha aqui que interessante também, ó. O que Charles Darwin observava, os cientistas, né? As semelhanças ósseas entre os seres vivos. Tá vendo? Aqui a gente tá vendo que o ser humano é muito semelhante aos ossos de um cavalo, de uma baleia, de um morcego. É tudo muito semelhante.
Por exemplo, aqui a gente tá vendo ó, as características homológicas. O que são características homológicas? Que são muito semelhantes, ó. Então a gente tá vendo o que, ó? Uma perna dianteira de um cavalo, o braço de um ser humano, o braço de uma baleia e a asa de um morcego. Tudo os mesmos ossos, só muda um pouquinho o formato, mas é o mesmo, as mesmas características, só muda assim levemente algumas coisas discrepantes, né? Mas é a mesma semelhança. As características analógicas é o quê? Tem a mesma função, mas não é a mesma característica. Por exemplo, a asa de uma ave, né? Tem ossos, tem penas. Já a asa do inseto é feita de outra questão, outra substância, como por exemplo, quitina. Quitina é uma proteína que forma essas estruturas dos insetos, tá certo? Eles não vão ter ossos de sustentação, eles vão ter nervuras, que são o quê? São regiões da quitina que são mais grossinhas. E radiação adaptativa é o quê? Tipo assim, existia um mamífero, tá entendendo? A partir desse um mamífero foi se diferenciando ao longo de milhões de gerações e foi dando vazão a vários outros mamíferos. Olha que interessante, você tá vendo a baleia? A baleia não é um peixe. A baleia não é um peixe, a baleia é um mamífero, Pedro. A baleia é só um pouquinho. A baleia é um mamífero que ele vivia na terra, aí depois ela migrou para os oceanos de novo. Isso não sou eu que estou dizendo, é os cientistas, tá? Nós somos primos das baleias. Olha aqui, ó. Nós também já foi peixe. Olha aqui. Órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? Órgãos vestigiais é um órgão que é um vestígio. É como se aquele órgão indicasse que aquele organismo já teve tal função. Por exemplo, a baleia que eu falei a vocês, ó. Olha aqui a baleia, ó. A baleia tem um quadril e tem até um fêmur que tá como se fosse embutido dentro dela, que sem finalidade nenhuma. Mas o que isso indica? Que em um momento da evolução ela já teve pernas, tá certo? E outras coisitas mais, como por exemplo o cox. O cox é porque a gente tinha cauda, sabe? Por exemplo, a gente tem uma película aqui no olho, que é de quando a gente tinha a película quando a gente era peixe. O fato da gente soluçar, é coisa de quando a gente era peixe. O fato da gente lançar assim, ó, o braço. Muitas características evolutivas que são inerentes a tal característica, sabe? Então, é tipo a função daquela característica, ela está associada a outro grupo de animais, a outro grupo de seres. Semelhanças embrionárias, né? Ou seja, a gente vai ter semelhanças uns com os outros. Aí os cientistas fazem o quê? Inventaram? Não, eles observaram apenas que existem semelhanças embrionárias entre os seres. Aí eles identificam qual semelhança é. E tá aqui esse homem que eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu vou ler. Theodosius não sei, mas ele é muito famoso, viu? E ele disse o quê? Que nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então, pelo que vocês viram aqui, é muito complexo de se entender. Mas vocês viram quais são as semelhanças que essas pessoas observaram, né? E o que eles, qual foi a afinidade que eles deixaram. O que a natureza implícita. Tá entendendo? É como se existe o que os homens dizem e existe o que é implícito. Tá entendendo? O que é característico, o que é inerente, o que é óbvio. Então, esses homens, eles estudam o quê? A obvialidade das coisas. A expressão física das coisas, porque nós vivemos num mundo físico. Então, eles observam o físico e mostram, né? Até tem uma expressão que diz: o físico aponta para o metafísico. É como se o metafísico, o mundo das ideias, o mundo do espiritual, ele se materializa aqui em nós. Então, a nossa materialidade, a materialidade de como as coisas são feitas, como as coisas são realizadas, é o quê? Ela aponta para o metafísico. Tá certo? Então, se nós estivéssemos em sala, seria muito maravilhosa essa aula. E eu agradeço imensamente a quem participou. Gente, estudar é uma coisa maravilhosa. Eu agradeço muito a vocês.